Palavra o relator para o voto. A defesa, ela propôs a inclusão de várias parcelas aqui para fins de atingir tanto o Fundeb quanto o MDE. Por exemplo, o rateio PASEP 2023. Isso não tem base legal desde 2021. Inclusive, tem uma nota técnica do tribunal a respeito disso. Rateio INSS retido na cota DAF, uns 25% que seria retido do FPM, ele queria incluir. Aí não tem nem como, porque você não tem base legal e também você não tem como distinguir a origem desses valores, se é para pagamento de servidor, enfim. Complementação do Fundeb, VAF 30%. Esse 30% é aquela complementação que a União faz aos municípios e que a própria União pode utilizar esses valores que foram transferidos para compor o mínimo que ela tem para atingir, que são os 18%. E a defesa está pedindo para incluir isso. Não, mas essa é uma prerrogativa da União para utilizar esse valor, para compor o MDE dela. E também restos a pagar de 2023, pagos em 2024, a auditoria, como bem mencionou, segue o regime de competência, então esses restos a pagar, eles já foram computados no MDE, porque o resto a pagar são despesas empenhadas e não pagas no exercício, mas ela já é computada já no exercício, então não tem o que incluir o que já foi computado. E também ele pede saldo do Fundeb sem comprometimento do exercício anterior. Também está zerado essa rubrica, porque o ente federativo ele não utilizou esses recursos até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte, por meio de crédito adicional. Eu fiz um longo voto aqui, senhor presidente, destacando todos esses aspectos, por conta da celeridade na sessão, eu resumi sinteticamente essa questão agora para vossas excelências, mas se o colegiado assim entender, eu posso destacar ponto a ponto com as justificativas para não computar esses valores que a defesa pleiteia. Por outro lado, eu também, em sede de gabinete, também verificamos que há valores para incluir, inclusive um valor aqui de 1.203.213 CO não informado, como a gente já faz aqui para efeitos de atingimento dos limites. 1.203.000, o qual pode ser considerado para fins de cálculo do MDE em razão de os objetos se enquadrarem nas hipóteses do artigo 70 da LDB. E feitas essas inclusões, inclusive com um valor de 11.606, que foi identificado também com fonte 500 de recursos de impostos, somando isso, o montante aplicado passa a ser de R$ 8.693.342,48. E mesmo assim não atinge o mínimo de 25%. Chega a 24,72% com todas as inclusões possíveis. Em relação ao Fundeb, também ele não atinge o percentual de 70%. A auditoria também fez recálculo, considerou que havia alguns registros de fato incorretos e fez a revisão. Ela consertou o valor inicial que estava incorreto. E mesmo assim também não atingiu 70%, senhor presidente. Fez toda aquela varredura de CO não informado e, ao final, chegou a 67,19%. Então, por esses motivos, principalmente não atingimento do Fundeb e do MDE de 25%, tem outras eivas também no processo que corroboram com esse entendimento, porém, não vejo necessidade de destacar um a um. Já vejo que é suficiente para a emissão de parecer contrário. Portanto, o voto, senhor presidente, será no sentido de emitir parecer contrário à aprovação das contas do exercício de 2023 da senhora Maria Sulene Dantas Sarmento. Acordam pelo julgamento irregular das contas de gestão, aplicação de multa de R$ 5.000, informar que a decisão pode ser revisada, comunicar à Receita Federal, a despeito das contribuições previdenciárias, cópia da decisão APCA de 2025, acompanhamento de 2026, em relação aos fatos atinentes à acumulação de cargos públicos, contratação por excepcional interesse público e fazer recomendações. É como voto, senhor presidente. Conselheira Arnaldo Viana. Eu acompanho o voto do relator e
observo aí um equívoco dos assessores do prefeito, querendo colocar como gasto com MDE despesas do Fundeb. É notório que despesa de Fundeb não constitui gasto com MDE. O que constitui gasto com MDE, com referência é o que transfere, o município transfere para o Fundeb. Aí sim, esse valor é considerado como gasto com a educação, somando-se aos gastos outros de recursos próprios que a auditoria considera como gasto com a educação. Agora, com referência ao Fundeb, com recurso do Fundeb, tem essa questão dos 70%, que é outra coisa. Não cumpriu também. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho o voto do relator, senhor presidente, entendendo que o recurso ordinário, né, poderá ser trazido essa falha. Conselheira Alana Galdino. Relator. É aprovado o voto do relator por unanimidade. Agora mesmo entregamos uma medalha aqui Cunha Pedrosa ao secretário Marialvo Laureano e ao doutor Leonardo Quintas, mas o discurso do doutor Marialvo Laureano, inclusive, ele fez uma menção aos alertas. Doutor Paulo, esse município recebeu um alerta em setembro de 2023, 14 itens, conselheiro Noviano, em setembro, quer dizer, ele ainda podia... reprovou por conta de MDE, né? E Fundeb. Aí, repara, tinha outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, porque pode até o trimestre do ano seguinte. Tinha praticamente 7 meses para resolver, 6 meses para resolver o assunto. Os itens do alerta. Não aplicação de no mínimo 70% dos recursos do Fundeb. O outro, não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita disposta em MDE. Não percebeu o alerta, ou não atendeu o alerta. Então, não é por falta de aviso, né? Infelizmente, vamos ter mais uma rodada de julgamento desse processo, certamente, né? Doutor Paulo, com a diligência que lhe é peculiar, vai recorrer da decisão. Então, a decisão já foi anunciada. Eu agora passo aqui a palavra ao relator para o voto. A defesa, ela propôs a inclusão de várias parcelas aqui para fins de atingir tanto o Fundeb quanto o MDE. Por exemplo, o rateio PASEP 2023, isso não tem base legal desde 2021. Inclusive tem uma nota técnica do tribunal a respeito disso. Rateio INSS retido na cota DAF, uns 25% que seria retido do FPM, ele queria incluir. Aí não tem nem como, porque você não tem base legal e também você não tem como distinguir a origem desses valores, se é pagamento de servidor, enfim. Complementação do Fundeb, VAF 30%. Esse 30% é aquela complementação que a União faz aos municípios e que a própria União pode utilizar esses valores que foram transferidos para compor o mínimo que ela tem para atingir, que são os 18%. E a defesa está pedindo para incluir isso. Não, mas essa é uma prerrogativa da União para utilizar esse valor, para compor o MDE dela. E também, restos a pagar de 2023, pagos em 2024, a auditoria, como bem mencionou, segue o regime de competência, então, esses restos a pagar, eles já foram computados no MDE, porque o resto a pagar são despesas empenhadas e não pagas no exercício, mas ela já é computada já no exercício, então, não tem o que incluir o que já foi computado. E também ele pede saldo do Fundeb sem comprometimento do exercício anterior. Também está zerado essa rubrica, porque o ente federativo ele não utilizou esses recursos até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte, por meio de crédito adicional. Eu fiz um longo voto aqui, senhor presidente, destacando todos esses aspectos, por conta da celeridade na sessão, eu resumi sinteticamente essa questão agora para vossas excelências, mas se o colegiado assim entender, eu posso destacar ponto a ponto com as justificativas para não computar esses valores que a defesa pleiteia. Por outro lado, eu também
em sede de gabinete, também verificamos que há valores para incluir, inclusive um valor aqui de 1.203.213 CO não informado, como a gente já faz aqui para efeitos de atingimento dos limites. 1.203.000, o qual pode ser considerado para fins de cálculo do MDE em razão de os objetos se enquadrarem nas hipóteses do artigo 70 da LDB. E feitas essas inclusões, inclusive com um valor de 11.606, que foi identificado também com fonte 500 de recursos de impostos, somando isso, o montante aplicado passa a ser de R$ 8.693.342,48. E mesmo assim não atinge o mínimo de 25%. Chega a 24,72% com todas as inclusões possíveis. Em relação ao Fundeb, também ele não atinge o percentual de 70%. A auditoria também fez recálculo, considerou que havia alguns registros de fato incorretos e fez a revisão. Ela consertou o valor inicial que estava incorreto. E mesmo assim também não atingiu 70%, senhor presidente. Fez toda aquela varredura de CO não informado e, ao final, chegou a 67,19%. Então, por esses motivos, principalmente não atingimento do Fundeb e do MDE de 25%, tem outras EIVAs também no processo que corroboram com esse entendimento, porém, não vejo necessidade de destacar um a um. Já vejo que é suficiente para a emissão de parecer contrário. Portanto, o voto, senhor presidente, será no sentido de emitir parecer contrário à aprovação das contas do exercício de 2023 da senhora Maria Sulene Dantas Sarmento. Acordam pelo julgamento irregular das contas de gestão, aplicação de multa de R$ 5.000, informar que a decisão pode ser revisada, comunicar à Receita Federal a despeito das contribuições previdenciárias, cópia da decisão a PCA de 2025, acompanhamento de 2026, em relação aos fatos atinentes à acumulação de cargos públicos, contratação por excepcional interesse público e fazer recomendações. É como voto, senhor presidente. Conselheira Arnaldo Viana. Acompanho o voto do relator e observo aí um equívoco dos assessores do prefeito, querendo colocar como gasto com o MDE despesas do Fundeb. É notório que despesa de Fundeb não constitui gasto com o MDE. O que constitui gasto com o MDE, com referência é o que transfere, o município transfere para o Fundeb. Aí sim, esse valor é considerado como gasto com a educação, somando-se aos gastos outros de recursos próprios que a auditoria considera como gasto com a educação. Agora, com referência ao Fundeb, com recurso do Fundeb, tem essa questão dos 70%, que é outra coisa. Não cumpriu também. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Gomes. Acompanho o voto do relator, senhor presidente, entendendo que o recurso ordinário, né, poderá ser trazido essa falha. Conselheira Alana Galdino. Relator. Aprovado o voto do relator por unanimidade. Agora mesmo entregamos uma medalha aqui Cunha Pedrosa ao secretário Marialvo Laureano e ao doutor Leonardo Quintans, mas o discurso do doutor Marialvo Laureano, inclusive, ele fez uma menção aos alertas. Doutor Paulo, esse município recebeu um alerta em setembro de 2023, 14 itens, conselheiro Noviano, em setembro, quer dizer, ele ainda podia... reprovou por conta de MDE, né? E Fundeb. Aí, repara, tinha outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, porque pode até o trimestre do ano seguinte. Tinha praticamente 7 meses para resolver, 6 meses para resolver o assunto. Os itens do alerta. Não aplicação de no mínimo 70% dos recursos do Fundeb. O outro, não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita disposta em MDE. Não percebeu o alerta, ou não atendeu o alerta. Então, não é por falta de aviso, né? Felizmente, vamos ter mais uma rodada de julgamento desse processo, certamente, né? Doutor Paulo, com a diligência que lhe é peculiar,
vai recorrer da decisão. Então, a decisão já foi anunciada. Eu agora passo aqui a palavra. Quando tiver pronto o item 4, Vossa Excelência vai sinalizar.